Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de treinamento do software de gestão SW Rural, desenvolvida pela empresa Braisoft. Na aula de hoje, nós vamos abordar as funcionalidades do módulo Atividade Agrícola, desde o processo de preparação na alimentação dos dados, até o registro das atividades diárias que estão sendo desempenhadas na propriedade, lançamento da entrada da produção, armazenagem e comercialização da produção, além do controle climático e também registros de pragas. O módulo relacionado à atividade agrícola, eles estão nesse local aqui, na tela principal do sistema, na cor padrão em verde, e compõe atividade agrícola, produção, registro de clima e pragas. Atividade agrícola. O primeiro passo é a estruturação dos cadastros básicos do sistema relacionado à atividade agrícola, que é o cadastro de todos os talhões existentes na propriedade, cadastro do ciclo de produção ou safra, depois a associação dos talhões a cada ciclo de produção, aí sim o lançamento de todas as atividades que estão ocorrendo em cada ciclo e talhão, ok? O talhão padrão, você faz o cadastro desse talhão uma única vez dentro do sistema. Então, no momento em que você vai implantar o sistema, se esses talhões não mudarem a cada safra, você vai ter esse trabalho somente uma única vez de cadastramento e inserção desses talhões dentro do sistema. Posteriormente, a cada nova safra, você vai apenas criando os novos ciclos, as novas safras e somente associando a essas safras, os ciclos, os talhões que já estão previamente cadastrados. Então, para cadastrar um talhão padrão, você vem aqui na tela talhão, dentro do módulo de atividade agrícola. Aqui já tem alguns talhões que já estão cadastrados. Para inserir um novo, clica em inserir e preenche os dados relacionados ao talhão. Então, eu vou criar mais um talhão aqui, por exemplo, eu vou ter uma identificação, eu posso criar uma identificação simplificada aqui do termo, do nome do talhão. Aqui no nome eu coloco uma identificação mais clara. Talhão 5, informo a data que eu estou cadastrando. A data de extinção ela é opcional, fica somente de informativo. Quando esse talhão parar de existir, deixar de ser trabalhado na propriedade, para que ele não pode ser excluído porque ele tem um histórico de lançamentos. Então, inativa esse talhão e cadastra a data que ele foi extinto. A área, tá? Então aqui eu vou informar qual é a área desse talhão, a área útil. Eu posso informar por hectare, por alqueire, você padroniza dentro do sistema qual que é a unidade que você vai estar trabalhando. Tá? Se tiver área inútil, reserva legal, todas as informações eu posso estar complementando aqui. Informações de localização, latitude, longitude, qualquer observação complementar que eu deseje fazer em relação a esse talhão. Em seguida, clico em salvar. Vou cadastrar mais um talhão aqui. Clico em inserir, T07, talhão 07, a data de cadastro do talhão e a área útil desse talhão. Em seguida, salvar. Então, eu tenho todos os talhões que estão cadastrados aqui, tá? Volto aqui para voltar na tela principal do módulo de atividade agrícola. O próximo passo é criar um ciclo de produção, ou safra. Clico aqui no ciclo de produção, eu já tenho uma safra aqui, vou criar uma nova safra, inserir, ativo. É uma safra de produção de semente ou só de comercialização de grãos? Se for de produção de semente, coloca assim, se não, se for de comercialização, de produção para comercialização do grão, coloque em não. Safra, soja, 2017, 2018, por exemplo. 2017, 2018. O que eu vou estar produzindo? Soja, a unidade de plantio em hectare, que eu vou estar trabalhando. O período do início da atividade. Esse período de plantio é início, quando eu comecei, é o ciclo, é o período início e final do ciclo. Quando eu comecei a registrar a primeira atividade, eu crio o ciclo aqui. Então, vou começar que ele vai de 2 de junho e vou concluir essa safra 28 de fevereiro. Vou colocar a área total que vai ser plantada.
400 hectares. Salvar, então eu já tenho o ciclo de produção, ou safra, com o termo que você quiser utilizar melhor, cadastrado também. Volto aqui, então eu fiz o talhão padrão, ciclo de produção. O terceiro passo de preparação é associar ao ciclo que eu criei quais os talhões que serão trabalhados dentro desse ciclo. Então eu venho aqui fazer essa associação na opção talhões ciclo de produção. Então aqui eu vou ter todos à esquerda, todos os talhões que eu tenho cadastrado, tá? Aqui todos os ciclos existentes dentro do sistema, tá? E à direita vai listar para o ciclo que eu tenho a sua associação. Tá? Então eu tenho aqui o ciclo que eu criei agora foi soja 2017-2018. Então eu não tenho nenhum talhão associado a esse ciclo, e aqui eu tenho todas as possibilidades de talhões a associar que serão trabalhados nessa safra. Então aqui eu posso associar 1 a 1, vou trabalhar o 3, o 2 e o 6, ou eu posso desassociar 1 a 1, ou eu posso associar todos e desassociar todos. Tá? Então é dessa forma, é bem simples o processo de associação. Então eu vou fazer aqui que eu vou plantar nessa safra o talhão 2, o talhão 7 e o talhão 6. São os talhões que eu vou plantar. Fiz a associação, na sequência para confirmar, clico em salvar. Ok? Foi salvo. Então eu já tenho aqui o meu outro ciclo que eu tinha anteriormente, os talhões que foram trabalhados nesse ciclo, e o ciclo que eu criei agora, os talhões 2, 5 e 7, que vão ser trabalhados na safra soja 2017-2018. Ok? Voltei aqui na tela principal do controle de atividade agrícola. E aqui eu tenho, somente revisamos, fizemos o talhão cadastro, o talhão padrão, criamos os ciclos e associamos os ciclos aos talhões. Ok, agora o sistema está pronto para que seja registrado os apontamentos e todas as atividades. E esses lançamentos é feito aqui na opção lançamento de atividades. Então aqui eu vou estar fazendo os lançamentos. É nesse momento, nessa tela de lançamento de atividades, que eu vou estar lançando todos os apontamentos que estão ocorrendo diariamente na propriedade. E para cada apontamento eu vou informando que máquina trabalhou, que insumos foram utilizados no desempenho dessa atividade, mão de obra no desempenho dessa atividade e qualquer outro custo extra. Então, essas 4 opções, essas 4 variáveis, que serão as variáveis de custo de cada atividade. Como consequência, cada atividade está dentro de cada talhão e eu vou ter, ao final dos lançamentos de todos os apontamentos, o custo do ciclo e o custo do talhão. Então, isso aqui é nesse momento que a gente começa a imputar as atividades que estão sendo desempenhadas diariamente e imputar custos a essas atividades. Por isso a importância de todo o apontamento que estiver ocorrendo, todas as atividades que estiver ocorrendo na propriedade, que se informe em que área, em que talhão foi feita essa atividade, que máquina trabalhou para o desempenho dessa atividade, informando o orímetro inicial de trabalho e o orímetro final de trabalho, que insumos foram utilizados no desempenho dessa atividade, se teve mão de obra, quem trabalhou, qual foi o funcionário que trabalhou e quanto trabalhou, né? E se tiver qualquer custo extra, você tem a opção de também estar imputando manualmente qualquer custo extra a essa atividade. Tá? E esses apontamentos, nós temos fichas de campo para serem disponibilizadas que permite, modelos de fichas que permite que possa estar sendo feito esses apontamentos por meio dessas fichas, caso a propriedade não tenha essas fichas padrões cadastradas. Vou mostrar um modelo de uma ficha, por exemplo, muito comum, que nós utilizamos, disponibilizando aos nossos clientes para que eles façam esses apontamentos de campo. Então aqui eu tenho alguns modelos de ficha, por exemplo, ficha de apontamento agrícola. Então ela está nessa estrutura aqui, bem alinhado ao que o sistema pede no momento do lançamento. Então eu vou informar que atividade foi feita, qual a data que foi feita essa atividade, que máquina trabalhou, o código da máquina. Nós vimos lá no controle de máquinas lá que é possível cadastrar o código da máquina, criar uma estrutura de patrimônio, numeração de patrimônio, orímetro inicial e final,
que implemento essa máquina trabalhou, se teve, né, que é um código de implemento, que também está lá dentro do cadastro de máquina, e qual o local, o talhão que essa atividade foi desempenhada. E, obviamente, os insumos que foram gastos, aplicados nessa atividade. Ok? Essa ficha está disponível em 2 vias. Também, para quem não tem esse tipo de controle implantado na propriedade, essas fichas de apontamento de campo, a gente tem essas fichas disponíveis também. E a gente tem diversos modelos. Fichas de abastecimento de máquinas, né? A data que foi abastecida, que máquina, quantos litros foi abastecido, todas as informações de abastecimento. Ficha de romaneio, né? De colheita, ficha de trabalho de máquinas. Então, a gente tem diversos modelos de fichas. Ok? Voltando lá no lançamento de atividade agrícola, eu vou fazer um lançamento aqui. Então, para fazer um lançamento, eu vou clicar em inserir, eu tenho que informar qual esse número da ficha é opcional, você pode ter uma sequência numérica de fichas, para você ter o controle, qual é o ciclo de produção, qual é o talhão. Então, só vai me listar aqui os talhões que foram associados naquela tela de associação ciclo talhão. Se não for associado, não vai aparecer aqui. Ele já me trouxe qual é a área desse talhão. Tá? Aí você pode questionar, mas, por exemplo, se eu fiz um apontamento, eu trabalhei numa área menor que a área do talhão. Não tem problema, você pode vir aqui e informar a área menor trabalhada, a data em que foi feita essa atividade, e aqui você tem um cadastro de todos os tipos de atividade. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho atividade de plantio, para eu estar criando uma outra atividade, eu clico aqui à frente, clico em inserir, e aqui, por exemplo, eu posso criar uma atividade de secação. Tá? Ela não é uma atividade de plantio, não é de aplicação defensiva, pode ser de aplicação defensiva, né? Ou de colheita, ou uma atividade comum. Então, vou colocar a atividade aqui, de secação. Vou cadastrar a atividade aqui, vou colocar em maiúsculo para criar um padrão de secação. Ela não é plantio, pode ser considerada uma aplicação defensiva, não é colheita, ou posso classificar ela como uma atividade comum. Tá? Qualquer outro tipo de atividade que não seja plantio, nem aplicação defensiva ou colheita. Salvar, clico em fechar. Volto na atividade, já vai estar aqui disponível dessecação. Aí eu tenho a opção de informar qual funcionário, ciclo de maturação, qualquer observação, se for um plantio, por exemplo, eu posso estimar, nesse momento do lançamento, qual é a estimativa média de produção, porque eu vou cruzar com isso lá no final da produção. Então eu vou salvar a minha atividade de dessecação. Salvei, a atividade já apareceu aqui, então é uma atividade de dessecação. A área é de 100 hectares, safra soja 2017-18, no talhão 5. A área total é 150, mas a área desempenhada da atividade é 100. Tá? Agora eu posso aqui informar, que máquina trabalhou para desempenhar essa atividade. Trabalho de máquinas, clico em inserir, vai trazer as máquinas que eu cadastrei lá no módulo de máquinas. Tá? E aqui eu vou informar, já me trouxe qual que é o orímetro atual da máquina, eu vou falar que essa máquina trabalhou 5 horas, então ela trabalhou do orímetro 10 ao orímetro 15. Né? Posso informar com as informações complementares aqui, salvar, já informei, tá? Não me trouxe custo ainda, por quê? Porque essa máquina não foi registrado nenhum abastecimento lá no módulo de máquinas e também não foi registrado nenhuma manutenção. Se tivesse registrado, ele já ia compor aqui o custo da atividade de máquina, desse trabalho de máquina, dessas 5 horas trabalhadas. Uma observação, como que o sistema faz esse cálculo da hora de trabalho? Ele faz de forma bem simples, soma todo o tempo acumulado de trabalho e divide por todo o custo acumulado com abastecimento e manutenções, mais os parâmetros de depreciação que é feito lá no cadastro de máquinas. Então, já informei que teve um trabalho de máquinas para essa atividade. Para essa atividade de dessecação, eu posso informar quais os insumos que foram utilizados. Ele vai lá na minha tabela de estoque, os produtos que eu tenho cadastrado aqui. Vou pegar um produto qualquer aqui, só para que a gente possa estar registrando isso aqui. Eu vou informar que eu utilizei essa quantidade de produto por hectare.
ele já vai me calcular qual que é a área total, porque ele multiplicou 1 pela área total, ele vai me baixar 100 do estoque, clico em salvar, já imputei qual insumo foi trabalhado, mão de obra, posso informar aqui que o tratorista trabalhou, qual foi o funcionário que trabalhou, ou em horas ou em produção, início e fim, ok? E se tiver qualquer custo extras, eu posso estar lançando aqui. Vamos imaginar que teve uma consultoria agronômica, né, que você vai fazer um rateio dos custos dessa consultoria agronômica para essa atividade, para esse talhão específico. Então eu posso criar aqui uma atividade do tipo, por exemplo, vamos imaginar aqui que foi feito uma análise de solo. Análise de solo, salvo. Nessa área, foi feita uma análise de solo dessa área, informo uma quantidade, foi trabalhou 100 hectares, e é o custo de, vou chutar um custo qualquer aqui, só a título de exemplo. Então, salvo, se eu quero gerar um débito lá por contas a pagar, eu vou colocar não, tá? Fecho, e está aqui. Então já me compôs o custo. Nesse lançamento, somente daquele custo extra, porque a máquina que eu informei não tinha hora trabalhada ainda, não tinha custo, os insumos também não tinham custos ainda lançado, que não tinha feito entrada, mão de obra também, só o custo extra de R$500. Então, essa atividade de dessecação já custou R$500, tá? Ele indexou em dólar e dessa forma que vai se lançando todos os apontamentos, todas as atividades. Volto na tela principal aqui, para que a gente possa visualizar aonde é feito todos os lançamentos de atividades. Ok? É dessa forma que vai se alimentando os custos de produção, os custos diretos. Lembrando que nesses custos diretos está composto tempo de máquina trabalhada, insumos, mão de obra e custos extras. Ok, feito todo o processo de lançamento de imputação de custo, a gente tem agora o processo seguinte, é o lançamento de produção. É onde a gente vai estar lançando a colheita. Tá? Então é nessa tela de produção, nesse módulo de produção, que nós vamos estar registrando os romaneios de entrada, os romaneios de colheita, aqui pelo módulo entrada produção. Então eu vou no módulo entrada produção, clico em inserir, e aqui eu vou estar informando se eu estou dando entrada numa produção própria ou uma produção de terceiro. O que seria terceiro? Vou imaginar que eu tenho um silo na minha propriedade e eu tenho que dar entrada, estou recebendo soja do vizinho, por exemplo, ou milho do vizinho, e vai ser armazenado aqui. Aí eu dou entrada por terceiro. Note que entre propriedades eu tenho que informar qual é o ciclo de produção. Na entrada terceiro eu não vou informar ciclo de produção, eu vou informar somente que produto eu estou recebendo e a quantidade. Tá? Na propriedade eu informo o ciclo de produção, por quê? Porque é nesse momento que o sistema vai imputar o cálculo de produtividade para cada área. É nesse momento que a gente vai estar lançando os romaneios de entrada e, obviamente, vai estar lançando a produtividade de cada uma dessas áreas. Então eu venho aqui, ciclo de produção, soja 2017-18, talhão, cliente, quem que é o cliente? É a fazenda, tá? Destino e armazenagem é para onde eu vou estar entregando esse produto. Então eu posso estar criando aqui um destino de armazenagem, um silo, ou um armazém terceiro para onde eu vou estar entregando. Tá? Então, por exemplo, aqui, isso aqui vai ficar silo, fazenda, salvar, volto. Então vai estar dando entrada no silo fazenda, informações de variedade, caminhões para cálculo de frete e tudo mais. O número do ticket ele já pegou automático, a data, e aqui eu vou estar informando o peso bruto, a tara do caminhão e todos os descontos relacionados à umidade, impureza, partido, ardido, quebrado, tudo isso aqui a gente vai informando aqui e, obviamente, você tem uma tabela de desconto cadastrada no sistema, o sistema vai imputando essas tabelas de descontos, né, sobre o subtotal líquido, que é a diferença entre o bruto e a tara. Clico em salvar, ok, já lançou o romaneio e, obviamente, já me alimentou, vou lá no relatório, o relatório de produtividade para essa área, que é o talhão 2, então eu vou aqui no relatório de produção, controle agrícola,
relatório, estoque de produção, posso colocar a saída, a entrada, eu vou puxar aqui o relatório de produtividade, só para que a gente veja que já alimentou esse relatório com aquele lançamento que eu fiz lá. Vou deixar todos, visualizar, foi um lançamento que eu fiz de entrada do romaneio no talhão 2, ele já me informou qual é o talhão e o que foi produzido. Então é dessa forma que ele vai estar alimentando todos os relatórios de produtividade, ok? Dessa forma que é feito o lançamento de todos os romaneios de entrada. Aqui eu posso imprimir o romaneio, né? Eu posso tirar um ticket de pesagem, que é um relatório, posso estar consultando e imprimir nesse ticket aqui, ou visualizar o romaneio com todos os descontos aqui. Esse romaneio pode ser parametrizado para sair em 2 vias se você desejar. Volto aqui para a gente vir aqui na tela de entrada da produção. Transferência, se fizer uma transferência de silo, nós vamos estar informando é somente transferência de estoque de produção entre um local de armazenagem e outro. Então é aqui que é registrada essa transferência. Venda produção. Venda de produção não é a saída ainda. Na venda de produção é onde se lança os contratos de futuros para entrega. Tá? Então é aqui que é feito. Por que tem que fazer isso aqui no sistema? Porque só é possível fazer o lançamento de saída de produção com base em um contrato pré-cadastrado dentro do sistema. Tá? Justamente para que faça um controle de entrega de cada um desses contratos. Então eu venho aqui na venda produção, clico em inserir e tem os dados para lançamento do contrato. Se é um contrato de propriedade, terceiro, número de contrato, quem é o fornecedor, destino contratante, que é para onde vai ser entregue, ciclo de produção, os valores associados a esse contrato. Na sequência eu clico em salvar, eu tenho o contrato lançado aqui. Então, uma vez que eu tenho o contrato lançado, aí sim eu já posso registrar um romaneio de saída, que é bem semelhante ao romaneio de entrada. A única diferença básica é que eu não preciso informar qual é o ciclo de produção, né? E sim eu preciso informar o contrato que foi previamente cadastrado. E aí eu vou estar informando qual o peso bruto, qual o peso tara e os respectivos descontos. Assim eu vou estar registrando a saída do meu estoque de produção e, obviamente, gerando receitas para essa safra, para esse ciclo e também alimentando os relatórios de receitas que vai cruzar com os relatórios de despesas que nós lançamos lá na atividade agrícola. Continuando aqui os módulos relacionados à atividade agrícola, a gente tem também registro de clima. Então, esse registro de clima ele permite que você faça o controle climático da propriedade. Você pode criar aqui dentro do sistema as N estações meteorológicas e dar todos os dias alimentando informações como chuva, etc. Você vai alimentar gráficos e relatórios relacionados a essas funcionalidades climáticas aqui. Tá? Uma outra funcionalidade também que nós temos disponível aqui é as pesagens avulsas. Isso permite que você faça um controle de pesagem de qualquer coisa que passe pela balança. Tá? Vai gerar um ticket, vai gerar um romaneio e tudo mais, para que possa ser registrado isso também dentro do sistema, fica tudo perfeitamente registrado aqui dentro do sistema. Ok? Em relação à atividade agrícola, as funcionalidades do controle de atividade agrícola, era isso que eu tinha para tratar aqui nessa aula. Tá? Então nós temos aqui em atividade agrícola todo o cadastro. Faltou um detalhe aqui. O controle de pragas. Tá? Então, dentro do controle de pragas, a gente vai estar lançando, informando, né, qual é o ciclo, qual é o talhão, a praga encontrada, o percentual de incidência e, na observação, qual foi a recomendação. Tá? Essa informação aqui é relacionada ao controle de pragas. Então, dentro da atividade agrícola, agora sim, em atividade agrícola, eu vou estar cadastrando o ciclo, o talhão, as safras, né? Produção é onde eu vou estar registrando e aqui na atividade agrícola também vou estar registrando todos os custos diretos. Na produção eu vou estar registrando a colheita, registro de clima e controle de pragas. Todos os relatórios relacionados ao módulo agrícola, temos diversos relatórios nesse sentido. Então, dentro da opção de relatório, tem os relatórios de apoio de custos de atividade agrícola, resumo de produção, uso de mão de obra, relatório dos talhões, relatórios relacionados aos contratos de comercialização e cumprimento desses contratos, relatórios de controle de pragas, relatórios relacionados à produtividade, estoque de produção, produtividade e relatório de clima. Então,
São essas as funcionalidades que eu queria abordar nessa videoaula relacionado ao módulo controle agrícola do software SW Rural.